Fala moçada, tudo bem? Professor Arilson, de volta, né? Trabalhando o tema com você, gente. Direito penal militar, tá? Então eu estou iniciando aqui com as notas bastante introdutórias, buscando este tema lá na Constituição Federal. Então já estabeleci com você uma diferença entre a Justiça Militar da União e a Justiça Militar Estadual. Se você analisar o artigo 124 da Constituição Federal, esse artigo vai dizer a você que compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Então ele está falando da Justiça Militar da União, pessoal. Por quê? Porque foi crime militar, o julgamento, né, o processamento e o julgamento dessa ação será na Justiça Militar da União, independente do autor ser militar ou civil. Quando ele fala da Justiça Militar Estadual, lá no artigo 125, ele diz o seguinte, que compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares, ou seja, definiu, né, que somente os militares serão processados e julgados na Justiça Militar Estadual. Ou seja, cabe a ela processar e julgar os militares pela prática, olha só, de crime militar, tá pessoal? Pela prática de crime militar. Portanto, a Justiça Militar Estadual só julga militares, não julga civis. Com a emenda constitucional número 45, nós também tivemos mais alterações, né? Mais competências foram atribuídas à Justiça Militar Estadual, como, por exemplo, a competência para julgar as ações contra atos disciplinares militares. Arilson, o que é isso? Olha, se um militar foi punido disciplinarmente e ele quer recorrer na justiça desta punição, o foro competente é a Justiça Militar Estadual, tá pessoal? Então a Justiça Militar Estadual, se você observar, ela é formada por quem? Pelos juízes de direito, mais os conselhos de justiça. Nós temos o conselho especial e o conselho permanente, tá pessoal? Esse conselho é uma formação de 4 oficiais que vão processar e julgar as ações juntamente com o juiz de direito lá na Justiça Militar Estadual. Beleza, Arilson. E quem é a segunda instância na Justiça Militar Estadual? Bom, pessoal, na maioria dos estados brasileiros, a segunda instância é o Tribunal de Justiça. Mas em alguns estados, como por exemplo Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, nós temos o Tribunal de Justiça Militar. Ou seja, é um Tribunal de Justiça Militar pertencente ao Estado. E por que esses estados têm um Tribunal de Justiça Militar e os demais não têm? Bom, a Constituição, pessoal, diz o seguinte, que é de iniciativa do Tribunal de Justiça de cada estado criar o Tribunal de Justiça Militar através de lei. Ou seja, é o estado que é responsável pela organização do seu poder judiciário. Beleza, Arilson, quais são os requisitos então para se criar um Tribunal de Justiça Militar? Bom, a lei tem que ser, o projeto, né, tem que ser de iniciativa do Tribunal de Justiça e o efetivo dos militares tem que ultrapassar, pessoal, veja bem, 20 mil homens, né? Ou seja, tem que ultrapassar 20 mil militares. Se o efetivo de militares estaduais ultrapassar 20 mil, tá? Ele já pode, aquele estado já pode criar um Tribunal de Justiça militar, Tribunal de Justiça Militar. Nos demais estados, fora esses 3 que eu falei, a segunda instância na Justiça Militar Estadual, ela é executada, ela é exercida pelos tribunais de justiça, tá? Cuidado, o militar quando comete militar estadual, quando comete um crime militar, ele será julgado na Justiça Militar Estadual, mas ele pode ser julgado pelo juiz mais o conselho ou somente pelo juiz, né, singular. Como é essa diferença, Arilson, para finalizar o nosso vídeo? Bom, se o militar comete, o militar estadual, não é o federal, tá pessoal? Não é o da União, das Forças Armadas, é o militar estadual. Se ele comete um crime militar, tá? E a vítima for outro militar, ou nos crimes propriamente militares, ele será julgado pelo juiz mais o conselho. O conselho é formado por 4 oficiais, já falei para você. No entanto, se ele comete um crime militar cuja vítima seja civil, tá? Ele vai ser julgado pelo juiz da Justiça Militar Estadual, mas somente pelo juiz singularmente, ou seja, não vai ter o conselho. Beleza. Arilson, quando é que o militar estadual vai para o tribunal do júri? Quando ele cometer, pessoal, um crime doloso contra a vida de civil. Se o crime é doloso contra a vida de civil,
ele vai ser julgado, né, lá no tribunal do júri. Se o crime é doloso contra a vida, mas a vítima é outro militar, veja bem, ele vai ser julgado na Justiça Militar Estadual, tá certo? Essas regras básicas que eu tracei para você são inerentes aos militares estaduais, tá? E nós temos uma regra, né? Regras que se aplicam somente aos militares estaduais e temos outras regras que se aplicam aos militares das Forças Armadas. Mas vamos com calma, o assunto é extenso, tem muita coisa para trabalhar com você. Se você gosta aí do nosso vídeo, tá achando interessante, se você acredita que ele vai te ajudar na aprovação, né, na sua aprovação, tá? Na sua prova de concurso, eu peço que você curta aí e compartilhe o nosso vídeo, tá certo? Forte abraço aí do professor Arilson.